Olá pessoal, vamos ver se está funcionando o áudio antes de chamar nossa amiga. Olá Gabriel, fala se você tá me ouvindo aí, que eu ia entrar aqui e ver se tava funcionando o áudio. Tudo bom, né? Tá? Olá gente. Não sei, depende da dúvida, né? Pera aí, Stephanie, quero ver se tá funcionando o áudio, senão tem que arrumar o áudio depois de estar lá. Ela vai estar lá. Aceita, Jéssica. Ah, tá funcionando. Tá funcionando, gente. Agora sim, agora pra aceitar. Olá, Olá. tudo bem? Ai. Eu tava aqui vendo se tava funcionando o áudio. Ah, tá ótimo o áudio. O meu também tá bom? Agora tá. Eu tô aumentando aqui, né? Senão eu não consigo escutar também. É? Mas tá bom. Pode ajustar aí se precisar de ajustar. Sim. Eu vou mandar aqui agora, não sei nem como é que eu mando, mas... Ih, acho que nem tem. Aqui, achei. Quero mandar pro Manuel e para algumas pessoas que eu convidei. Pode mandar. Você consegue ver o mesmo chat que eu ou você tá vendo outro chat? Não, são chats diferentes. Tá Fica diferente? diferente. Mas não tem problema, daí se alguém falar alguma coisa aí, você pergunta daí. Se eu ver Ah, alguma coisa muito aleatória aqui, daí eu posso ver falar também. isso, Às isso. vezes, né? Tá bom. Se Depende. alguém perguntar aí, daí você me avisa aí. Ó, tem pergunta. Beleza? Então, gente, quem tiver perguntas, né, deixa aí no chat que a gente vai estar lendo. Oi, Nai. Ai, que medo que eu tô. Me avisa aí quando a gente puder começar. Eu tô esperando só o Manuel, acho que eu vou ter que mandar uma mensagem pra ele. Que o meu Legal. marido, ele falou que Ah, ia ver. tá bom. Tudo bem. Quando você estiver pronta, a gente começa. Enquanto isso, galera, bora subir a live. Vamos no TEP. É verdade. Ih, ele não vai receber a mensagem nesse aqui. Bora no TEP. Eu vou soltar aqui um bolzinho para quem de repente não tem, né, não tem modinha, quiser dar um heart aí para nós, né? Eu vou soltar um bolzinho que já ajuda. Obrigada, Maqui. Oi, Raissa. Vê pra mim, entrevista, Raissa. Pode ficar tranquila, Jéssica, que você já assistiu, você viu que é só Eu um bate. assisti aquele dia. Ah, é bem tranquilo. Preparei só 20 perguntas. Não, Uhum. não, de boa, de boa. Me avisa aí. Pessoal, vamos no tempo, vamos subir a live. Enquanto chega o Manuel. Mas eu acho que... Não sei. Deixa eu ligar pra ele. É porque era 6h30. Talvez ele esteja esperando, né? Que seja 6h30. Tá às 6 agendado. Hum? Tá agendado às 6, eu acho. Ah, então foi isso o problema. Que eu falei 6h30. Aí botei no convite 6h30. Ah, Todo você mundo. botou no convite 6h30? Ah, não. E eu entrei aqui, o 20 para as 6 já tava aqui fazendo batalha, agitando. Então é isso que aconteceu. Eu fiquei pensando, ela entrou tão cedo, mas
Pensei, de certo, ela entrou pra conversar com as pessoas antes, né? Sobre É algumas, bom algumas fazer mais. dúvidas. Valeu, gente. Quem quiser, já pega o baúzinho aí, ó. Ó, tem mais uma moeda aí. Ainda bem que você Bem a avisou minha live. dessa. E ele tá vindo aqui. Pera aí, deixa eu fechar. Vou sair de volta aqui, gente. Deu erro. Deu erro de horário entre nós. Eu coloquei 6h30 e ela entendeu que era 6. Gente, daí deu erro. Mas tá bom, agora podemos começar. Tá aí ele? Oi, marido, seja bem-vindo. Peraí, gente, só tomar uma aguinha. Então vamos nessa. Bora que bora que bora que bora. Pessoal, tá para abrir aí um baúzinho. Eu vou jogar outro baúzinho daqui um pouco. Então, vocês fiquem ligados aí para pegar as moedinhas e ajudar aqui na live, né? Que ajuda no crescimento. E também quem puder contribuir com as metinhas. Não sei se a Jéssica também tem metinha lá, mas Sim. ajudem, porque no fim das contas, né? O TikTok não paga a gente. Então, é isso. Vamos começar. Jéssica, Oi. eu tô muito feliz com a tua presença aqui. Desde que eu te conheci, eu fiquei com vontade, né, que essa entrevista acontecesse. E fiquei mandando mensagem, Jéssica, olha eu, Jéssica, olha eu. Então, dei vontade, né, de conversar contigo. E uma coisa assim, ó, que eu sempre falo é que é claro que eu dou uma estudada sobre todo mundo que eu convido, mas é melhor do que eu apresentar, né? É você mesmo se apresentar. Então, Jéssica, fale de você. Bom, que difícil, né? Eu costumo falar aqui na live até que a coisa mais difícil é a gente falar sobre nós mesmos, né? É muito fácil falar sobre outra pessoa, ou quando alguém pergunta uma qualidade e um defeito, a gente consegue listar uma qualidade imensa de defeitos, mas de qualidade é muito difícil, né? Então, e falar sobre mim também é um pouco difícil, mas vamos lá. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler, de estudar, enfim. E escrever eu não escrevia, mas eu gostava muito de ler. Eu lia muito, eu ia na biblioteca, e aí quando eu estava na escola, eu ia todos os dias, cada dia quase eu pegava um livro diferente e lia. Aí quando eu fui pra faculdade também, fazia a mesma coisa. Aí depois eu parei de ler por um tempo. Aí depois, recente, foi em 2021 mais ou menos, eu voltei a ler. E aí em 2023 eu só fui escrever porque eu vi uma série de uma menina que ela era escritora. Ela escrevia livros infantis, que nem é o meu assunto, né? Mas é o seu assunto. E aí ela escrevia, na mesma época eu tava lendo um livro, que é aquele Mestre dos Mestres. E aí ele diz que Jesus era um contador de histórias muito bom, né? Porque ele contava as parábolas, enfim, que são, né, histórias fictícias, não são coisas que realmente aconteceram, mas sempre para as pessoas entenderem aquilo que ele queria dizer. Aí eu pensei, então também consigo, será que eu consigo escrever uma história? Que legal! E aí eu escrevi o primeiro capítulo desse livro aqui, né? Vai ficar ao contrário, mas é quando ele nos encontra. Eu escrevi o primeiro capítulo da menina encontrando uma Bíblia, enfim. E aí eu postei lá no Facebook. E umas pessoas viram a história lá e leram e falaram, que legal, eu quero saber do próximo capítulo. Enfim, e assim eu fui postando os capítulos sem nenhum planejamento de história, de final, no meio, nenhum.
Aí hoje em dia eu não faço mais assim, né? Nos outros que eu tô escrevendo eu já sei que tem que ter, né, a história toda, mais ou menos, a ideia pra depois escrever. Mas aqui não foi assim. Tanto que no meio eu tinha uma outra ideia, outro final. Aí eu pensei, ah, esse final é muito bom, não vou anotar porque eu não vou esquecer. Sim, eu esqueci, né? E aí Esquece tem outro mesmo. final. Esquece. Não tem o final inicial. Aí Então, sobre escrita, uma coisa que eu falei já aqui também, que quando eu estava na faculdade, a gente teve essa matéria, né? Eu fiz moda, não é nem coisa de escrita, mas a gente teve essa matéria de produção de texto, enfim, e tinha também outras matérias e eu tirava notas boas em escrita. Eu pensei, ah, então eu vou realmente pensar sim, agora, vou escrever. que legal. Nossa, então não foi uma coisa planejada, foi acontecendo. É, foi acontecendo. Além desse livro, tu tem algum outro publicado já? Não, só tem o que eu tô escrevendo agora que tá quase no meio, mas não tá na metade ainda, porque é tanta coisa que acontece numa história que daí até de escrever tudo, Esse livro aí, tu chama ele de literatura cristã, romance cristão? Qual é que é a classificação dele? ele tá classificado como ficção cristã, literatura brasileira. Lá naquele negocinho que a gente manda lá do site do site daquele negócio da escrita lá, esqueci o nome do site, Ah, biblioteca, coisa assim. e é o que você considera? Como é que você considera ele? É como eu considero uma ficção cristã. Uma ficção cristã? Então conta pra gente o que que é uma ficção cristã. É importante, né? É importante contar. Porque muitas pessoas confundem, né? Acham que quando eu falo em ficção cristã, eu quero dizer que a Bíblia, por exemplo, é uma ficção. Não é isso. E sim é uma história, né? Que não é real. Igual, imagine um filme, né? Que não é uma história real. Mas que dentro do filme, que é o mesmo caso do livro, existe o aprendizado sobre Jesus, né? Aquilo que ele fez para mostrar o poder dele, o amor dele, o perdão. E no caso desse livro, o que que se passa nele é mais como que a menina muda, assim, porque ela tinha uma preocupação muito grande com a opinião das pessoas no início do livro, né? Ela queria parecer perfeita, porque ela também era blogueira, digamos assim, ela era artesã, mas ela também era blogueira. E ela queria que todo mundo gostasse dela, pelo jeito dela, pela aparência dela, ela tinha muita preocupação com isso. Aí quando ela conhece Jesus, né, quando Jesus encontra ela, por isso que é o nome do livro, ela passa a entender que o que a Bíblia diz sobre ela, né, sobre o amor dele é mais importante do que o que as outras pessoas pensam. Daí ela passa a fazer coisas que ela gosta, realmente, não só o que ela acha que as pessoas vão gostar que ela faça. Aí o outro que eu tô escrevendo já é totalmente contrário, não é essa história, Mas é completamente. ficção cristã também? Mas também é uma ficção cristã. Mas assim, Aí eu o queria outro já é assim, mais sobre perdão. eu queria Repete? entender assim o que que você exatamente o que que você considera, o que que é uma ficção cristã. Por exemplo, tem romance no seu livro? No meu tem. Você assistiu Crônicas de Nárnia? Ou leu? Sim, sim, Então, sim. aquele lá também é uma ficção cristã, só que lá já é de fantasia, né? Que também tem livros assim. Mas é assim, por exemplo, quais elementos tem que ter para ser considerado uma ficção cristã? Provavelmente, né? Todos eles vão mostrar Jesus como o Senhor Salvador, né? E ele vai agir em determinado momento do livro, né? Ou seja, num milagre, ou seja, na, no convencer, né, a pessoa a A se converter, conversão. por exemplo, ou perdoar. Né? O que eu estou escrevendo agora, que é outra história, já é sobre perdão. E nele tem um menino que ele faz uma coisa errada no passado, igual a todos nós, né? Todos nós fazemos coisas erradas. E ele não se considera digno do perdão da família dele, nem dele, ele também não se perdoa. Então, todas as vezes que alguém falava de Jesus que é ele dizia: Eu não sou digno, né, de ser perdoado. E ele vai entender, na medida que a história vai passando, que o que aconteceu, que o que ele fez, foi essencial para que a família dele, que era
que era uma situação muito complicada, cheia de coisa errada, conhecesse Jesus. Então, o que ele fez levou a família dele a conhecer Jesus e depois ele passa a se perdoar, né? E receber o perdão de Deus e o perdão da família também, que já nem considerava mais o erro dele, ele que estava pensando só naquilo, pensando demais. Uau, acho que vai ser um livro muito bom. E quando é que fica pronto? Não sei. Olha só, Não. a minha amiga Marcela disse: para ser considerada uma ficção cristã, tem que ter a mensagem da cruz como principal elemento. Exatamente. Tem que falar sobre Jesus. Como eu falei, em algum momento da história, Jesus vai entrar em ação, né? Seja Ou por em um qual milagre, ou por uma conversão, alguma coisa assim. esse aqui é uma conversão, quando ele nos encontra. A menina se converte e ela não conhecia Jesus, né? Nem ela, nem a irmã dela. A irmã era completamente diferente dela. Ela era desobediente aos pais, não ela, mas a irmã. Era desobediente, brigava, digamos assim. E depois ela passa a ser uma menina mais obediente, porque ela também conheceu Jesus. Então, é uma história para mostrar como é possível mudar nas coisas simples, digamos, né? Eu vou fazer uma pergunta talvez um pouco mais difícil, mas assim, eu leio muito romance, sabe? Os que eu mais gosto são romance de época, mas eu leio também as modinhas do TikTok, né? E tem assim um palavreado, umas cenas que eu fico pensando, né? É que eu não li ainda nenhum romance cristão. Mas eu fiquei muito curiosa desde que te conheci e comprei já, ainda não li, mas comprei e quero ler o seu livro. Então, como é que você faz assim esse romance, sabe? Esse homem, essa mulher no livro ser atrativo, Esse mas aqui é uma coisa que é. Esse é um problema complicado, muito complicado de tratar, porque nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Alguns cristãos consideram que só pode dar um beijo, por exemplo, depois de estar casado, e tem pessoas que não, né? Eu, por exemplo, nem sabia, quando eu era mais nova e eu comecei a namorar com o Manuel, ele foi meu primeiro namorado. E foi com quem eu fiz tudo, né? Com quem eu me casei, enfim. E na minha época de namoro eu não tinha essa ideia, porque eu nem sabia disso, entendeu? Que hoje em dia é bem comum, né? Tem muito blogueiro, muita gente falando isso, que é importante você guardar até o beijo para o casamento, porque o beijo leva a outras coisas. Então, retratar isso, um beijo no livro é um problema também, porque vai lidar com isso. Tem gente que não vai gostar que a pessoa dê um concordar. beijo. E mais, tem gente que não tem problema. Então eu tô vendo ainda como que eu vou fazer isso. Porque esse aqui não teve beijo, esse aqui só teve abraço. A única coisa que Ah, teve foi só um tem abraço abraço. e declaração de amor, pegar na mão, mas não teve beijo. Agora os outros, eu não sei como eu vou fazer ainda, né? É uma Mas preocupação eles, que eu eles, tenho eles também. casaram nesse primeiro livro? Não, eles não casaram não, eles só namoraram, só começaram a Olha, namorar e ficou o livro mais acaba. fácil, né? Ficou mais fácil contornar essa Mas eu já questão. vi livro de. Eu já li uma ficção cristã onde a moça ela começa se casando no livro. E não é retratada essa cena. Só é retratado, tipo, a convivência deles, enfim, como casal. É retratado um beijo que acontece, mas não é nem com os dois. É retratado um beijo de outras pessoas. E um que eu estou lendo também é retratado um beijo de. Eu não lembro de quem é o livro, mas tem um beijo no livro também. Mas é uma coisa complicada, né? Porque lida com esses Porque duas eu opiniões. sempre digo assim que eu não deixo de ler um livro porque tem Rod. Mas tem que tem que ser importante para a história, Tem que sabe? ter um pouquinho de romance, né? Eu também não gosto Esses de livros história que que não só tem nenhum evidenciam romance. isso, definitivamente me não é para mim, sabe? É, Jéssica, eu queria saber assim, ó, eu tô lendo a minha colinha, tá? Quais valores e ensinamentos cristãos são mais importantes para você que você deseja transmitir nos seus livros? Um que eu quis transmitir nesse é de como que a pessoa pode mudar, né? Como Jesus muda a vida de uma pessoa.
assim que ele chega, né? E que também não é do nada, né? A pessoa era de um jeito e do nada ela vai se transformar em outra pessoa. Nem sempre é assim. Às vezes é, às vezes não é. Um processo. Muito tempo, né? Inclusive o personagem, né, o protagonista de quando ele nos encontra, ele é um menino que sempre foi cristão. Mas ele tem seus problemas que até o final do livro não são resolvidos. E daí eu digo no final ali, né, da minha nota, que nem sempre é um final, né? É um processo. Pode ser que ele um dia melhore totalmente, pode ser que não. E principalmente outra coisa sobre o perdão, que é um problema muito grande que as pessoas têm, né? Por mais que elas saibam que é importante perdoar, mas que tem a oração, né? Pai Isso. nosso, perdoa-nos como nós perdoamos, mas a gente só espera o perdão, mas a gente não perdoa. Ou perdoa só metade, não perdoa tudo. E a gente quer que Deus nos perdoe totalmente. Então são duas coisas que eu pretendo sempre estar dentro das histórias. Legal, são temas assim realmente bem importantes, sabe? Essa questão do perdão, assim, eu acho muito desafiador. Muito desafiador, Inclusive, sabe? o que me levou a escrever essa história que eu tô escrevendo agora é uma pessoa que precisa perdoar alguém. E daí eu sempre falo pra pessoa: você precisa perdoar porque tá te fazendo mal, você só fica triste, né? Por causa que você não perdoa, mas a pessoa nem tá, não tá nem aí, né? A pessoa que não tá perdoada não tá nem aí se ela tá perdoada ou não. Não, Mas afeta a vida dela, né? Afeta a vida da gente. afeta a gente que Vai tá com. tomar água, tá? E eu tenho mais duas ideias de livro que também tá só no esboço. Ai, conta. Aí uma é inspirada numa montanha que me convidaram falando assim: vamos numa trilha, né? Eu sabia que era um morro, mas eu não sabia que era tão perigoso. Um lugar que se você olhar pro lado cai e morre. Eu não Nossa, sabia que era nesse nível. E eu fui. E foi bom ter ido, porque daí eu tive a ideia para escrever essa história que se passa numa montanha também, depois de ter cheio de perigo. E eu já sei, né? Por exemplo, o que eu tô escrevendo agora se passa numa empresa que eu não conheço. Eu tive que olhar tudo, né? Olhar documentário, baixar organograma, baixar aquelas revistas da empresa para ver o que que tem. Mas na montanha não, né? Porque eu já fui na montanha. uhum. Aí eu vou lembrar de tudo que eu vivi pra E retratar é no essa livro. que tem que cuidar tanto. Ah, é um morro que é bem alto. Em que cidade? É em Santa Catarina e Ilhota. Tem um morro chamado Morro do Baú, porque ele tem formato de baú. E Ah, ele é muito alto. Fica em cima das nuvens. Você sobe lá e dá pra ver as nuvens assim embaixo, né? Só que uau. quase tive um treco, quase parei no meio do caminho. E aí, e aí as pessoas ainda acharam graça porque eu fui de mãos dadas com o Manuel. As pessoas gravaram, falaram: olha só esse casal indo de mãos dadas, mas não era por causa de romance, era porque eu tava com medo de cair e morrer. Ai, Deus. O Mas, Manuel colocou: tem 818 metros de altura. é bastante. E aí aconteceu isso, mas tá bom. E a outra história é de estilista, porque eu me formei em estilismo e também vai ser um assunto que eu entendo um pouco. Mas vamos Você ver tenta o que vai ser. explorar, né? Aham. Que legal, que legal. Obrigada. Deixa eu ver minha próxima pergunta. Que mensagem que você espera que os seus leitores, né, levem consigo lendo seus livros? Eu espero que eles levem. Uma coisa que eu sempre penso é que eu quero que as pessoas leiam a minha história e levem ela a ler a Bíblia. Isso é uma coisa que eu pretendo. Porque muitas pessoas leem muitos livros, mas pessoas cristãs, né? Leem os livros, mas não leem a Bíblia. E aí eu quero que elas leiam a Bíblia também. Inclusive façam perguntas, né? Porque às vezes a gente lê e aceita tudo que está no livro, mas o autor teve uma percepção errada. Inclusive eu, nesse aqui, tem uma história que eu falo sobre uma parábola, aquela do filho pródigo, e eu coloco a minha percepção ali.
Aí depois de um tempo eu percebi coisas diferentes. Eu pensei, eu poderia ter colocado isso aqui em vez disso, mas não é que tá errado, mas eu poderia colocar outras informações. Explorado mais. Então eu queria que as pessoas também fossem ler, né? Porque elas têm a Você própria coloca a percepção aplicação de ver bíblica, também. você Aí eu chega a coloco, fazer aplicação e tal? esse aqui Ah, eu coloquei citações. Eu coloquei até no início qual versão que foi, mas não sei se alguém vai ligar pra isso no meio da história, né? aonde que está publicado o teu livro? Eu publiquei na Wiclap. Aí Ah, tem lá e eu tenho uma loja também que eu daí mando com a dedicatória. uhum. E assim, você encontrou alguma dificuldade em entrar nesse meio, né? Digamos assim, nesse gênero de literatura cristã? Você teve assim alguma barreira por ser esse tipo de gênero ou não? Acho que não, acho que não. Porque eu Uhum. já postava, né, várias coisas, já tinha o blog, né? Eu já postava sobre as coisas sobre Jesus, então quando eu publiquei, bastante gente gostou da ideia, não foi difícil. Você acha que tem bastante leitor assim para esse Tem, livro tem específico? bastante. Tem muitos livros que são muito conhecidos até, mas aí já é livro que rompeu, né? Essa que eu tenho, né? De poucas pessoas que leem, já rompeu isso e já foi para outro nível, porque daí já é de editora, né? Já tem mais investimento. Aí eu por mim, né? Eu publicando, eu divulgando, é completamente diferente. Você já tentou enviar para uma editora, ver o que dá? Não mandei esse aqui não. Não? Não tem Não. vontade? Esse aqui não pretendo. E Talvez daí não. vou ter que mexer em alguma coisa nele aí deixar pros próximos. Os próximos aí eu mexo nas histórias. Então, assim, mas você vê que as editoras publicam. Tem um mercado aí para Sim. isso. Aproveita. Alguém aí estiver vendo, talvez depois até nos cortes, vai ficar, digamos, se manter otimista, né? É. Tá certo. E É porque ele assim, é tão curtinho que eu pensei, eu não vou mandar, porque ele é tão curtinho, daí é capaz de alguém falar ainda, né, que deve ser uma história diferente, não sei. Eu pensei, não, eu vou deixar assim. Quem gostou, gostou da história e tá tudo certo. Esse, né? Porque os próximos já pretendo fazer mais planejado, né? Que esse aqui, como eu falei no início, não é uma é história que uma foi história planejada. mais curta. Mas é uma história boa, né? Várias pessoas gostaram, várias pessoas leram. Não é que não é uma história digna de se ler, não é isso. Você tem o Mas é uma história digital? curta, né? Que? Você tem a versão digital também? Tem, aham, tem sim. Isso tem? Tem na Nossa. Amazon, tem no Wattpad, tem no Inkspeed, tem no meu blog, Nossa. tem em muitos lugares. Tem no Google Play. Tem link lá no teu perfil? Aham, tem. Tem link pra Perfeito. tudo. Então, quem quiser, link lá no perfil da Jéssica. Exatamente. E a gente vai ficando curioso quanto mais vai ouvindo, né? Sim, é verdade. É isso aí. Jéssica, assim, ó, às vezes quando a gente quer passar uma mensagem, eu vejo assim até por mim. Eu sou cristã. No começo, quando eu abri esse perfil, eu não falava nada assim a respeito, sabe? Eu não me dizia, mas também não, sabe? Eu ficava neutra. Ah, vou deixar, vou ser neutra. Hoje em dia, assim, eu já penso um pouco diferente. Até hoje eu postei um vídeo com indicações de livros, né, que falam de Jesus. Então, eu já tô assim, digamos assim, não é que eu vá só falar disso, mas sempre que eu puder levar um pouquinho dessa mensagem também. Então, você pode passar uma mensagem de formas mais discretas, né? E aí, assim, a pergunta é o seguinte: uma pessoa que não seja cristã, por exemplo, vai ler seu livro e pode gostar? Ou você acha, não, daí ali já vai se identificar mais quem é cristão? O que você acha? Eu não sei te dizer se vai gostar ou não, né? Porque normalmente quando eu mando o livro, quando alguém pede alguma indicação de livro, a pessoa normalmente coloca lá o gênero que ela quer já. Aí quando a pessoa coloca, não quero ficção, não quero que não tenha isso, aquilo, eu já nem mando, né? Não mando o livro pra ela. Mas, como eu sei que é um livro que a pessoa pode ler e se inspirar.
né, na menina, vi que ela encontrou com Jesus, encontrou em Jesus a solução, digamos assim, não é uma solução mágica, mas encontrou uma saída, né, para as preocupações que ela tinha. Então pode ser que a pessoa encontre uma inspiração nisso, mas eu não sei também se ela vai gostar, né, quando ela dá de cara com isso, porque ela talvez esteja esperando. Quando ele nos encontra, até já recebi muitas mensagens de pessoas. Quando ele nos encontra, é quando o menino te encontra, é sobre o seu primeiro amor, é sobre, sei lá, umas perguntas assim. E não é, né? Ele aqui está falando de Jesus. Então, talvez pela capa, não sei o que se a pessoa vai ter essa percepção ou não. Mas isso no livro, aqui atrás, na sinopse, no site, enfim, está dizendo que é uma Bíblia, que encontrar ela, né? No sentido dela achar essa Bíblia, né? Que ela descobre que ele, Jesus, fala sobre ela, enfim. Então, eu ainda não vi ninguém que não é cristão, ninguém me falou, né? Que leu e Uhum. o que achou. O que que achou? Tá legal. Indo um pouco mais, né, pro processo criativo, assim, né? Qual parte, né, do processo de escrita você achou, assim, mais desafiador? Acho que é escrever as pessoas, né? E Uhum. achar também alguém parecido com o que a gente pensa para os personagens. Que eu já tentei fazer isso várias vezes, achar alguém parecido, um ator parecido, enfim, para fazer alguma publicação. Porque eu sei que pessoas, né, que postam fotos, a gente não pode usar. Tem pessoas que fazem isso, né? Muitos escritores pegam foto de blogueiro, enfim, e postam, mas a gente não pode fazer isso porque dependendo do alcance do teu vídeo ou da publicação, ele pode até te processar porque você está usando uma imagem que não é sua. Aí normalmente se usa fotos de atores famosos que daí não tem esse tipo de problema. Só que eu até hoje não achei um ator ou uma atriz muito famoso para poder usar no livro, mas ainda estou procurando. Então esse é o desafio. A parte da E divulgação, né? a parte de divulgação e também pra mim, né? Pra eu olhar ali na foto e pensar, fazer isso aqui vai dar certo, né? Ah, tá. Que também Descrever faz desse parte da jeito vai dar escrita, certo. né? Aham. Porque Entendo. daí, um problema. O que eu pensei pro novo personagem do livro que eu tô escrevendo, a menina eu achei uma pessoa na internet que é parecida com ela, com o que eu penso que é ela. Mas o menino não, porque eu imaginei ele na minha cabeça, fiquei procurando alguém parecido, mas não achei. Aí fica difícil até pra descrever algumas coisas, porque a gente não Já imagina pensou em IA? totalmente na cabeça. Quê? Já pensou em usar IA? Então, esse é outro problema que as pessoas têm também. Deve ser só pra imaginar, né? Porque pra mostrar pras pessoas já não pode, porque as pessoas falam, ah, você tá usando inteligência artificial. Aí também não é uma coisa legal. Eu falei esses dias na minha live que tem gente que usou pra botar uma imagem no livro. E daí já xingaram ela, falaram que ela não tinha contratado uma pessoa para desenhar os personagens. Né? Eu entendo, é um problema, realmente, mas ela não tinha como, né? Como que a pessoa que acabou de começar a escrever vai ter dinheiro para pagar para alguém desenhar um personagem, né? Não tem como. Daí vem as pessoas, ah, então não Também já coloca. fiz isso e continuo usando IA. Aí, aí a pessoa vem, ah, então não coloca a imagem. E foi isso que eu fiz, né? Lá no meu blog eu até tenho o desenho em forma de anime. Alguns são animes que tem na internet, outros que na época né, não tinha esse. Era um aplicativo que fazia o anime. Aí eu coloquei lá, mas no livro não tem. Então são coisas diferentes. Mas não que o personagem que tá lá no anime é igual eu pensei, não é. Simplesmente foi porque tava fazendo aqui o que eu imaginei e daí coloquei lá. Mas é Hum, só lá no blog, não é no livro. o livro não colocou. Não, no livro só tem a capa mesmo que eu montei lá no Canva, né? Com as coisas que tem lá. Aí o próximo eu pretendo contratar alguém para fazer a capa e as ilustrações. Mas aí vai demorar um pouco, né? Eu também dou de cara com essas barreiras aí, assim, mas eu tô colocando, sabe? Eu resolvi aprender a desenhar, mas eu não sei Essa, se eu fiz bem ou eu, não fiz bem. eu como estilista deveria saber desenhar, mas eu desenho muito mal. Então eu desisti da ideia.
Eu não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal, ou se eu deveria. Só que para contratar realmente o custo é alto, né? Sim, é mesmo. Eu queria saber também se você tem assim alguma rotina de escrita. Eu tô tentando ter. Eu coloquei no calendário lá da agenda, mas não é todo dia que dá pra escrever. Mas hoje, por exemplo, eu coloquei lá que eu ia escrever e eu consegui escrever. Aí deu certo. Aí amanhã vai ser o desafio de amanhã, escrever amanhã. Eu tenho também isso assim, não é sempre que eu consigo sentar para escrever. Cara, esse ano eu não consegui nem um dia ainda, acredita? Meu Deus, eu tô com saudade de escrever. Mas é desafiador, né? O Vamos Manuel ver. disse: paga o curso porque é mim, mas não precisa pagar, é só você ir treinando. O Manuel desenha bem. Não. É? E uma pessoa para poder desenhar, por que, que você não se dispôs antes, Manuel? Ai, Jesus. Mas é bem assim. É, eu queria saber assim também como que você consegue equilibrar, né, as suas, assim, na hora que você está escrevendo a história, como é que você consegue equilibrar o enredo para que tenha mensagem cristã, mas que também tenha, sabe, assim, com o desenvolvimento da história, sabe? É. Eu tô escrevendo, assim, eu coloquei lá no caderno tudo o que tem que ter na história, tipo, o motivo da história existir, né? Daí quando eu tenho uma ideia, eu anoto lá também, para não conseguir quando eles encontram, que tem outro final porque eu não anotei, né? E aí, conforme vai acontecendo as situações, eu coloco as informações. Por exemplo, eu não tinha ideia inicialmente de que a pessoa que ele conhece, né, que o personagem principal conhece, fosse cristã. Eu tinha ideia de que ele ia conhecer alguém, mas que essa pessoa, não que essa pessoa seria cristã. Aí, conforme eu fui escrevendo, eu vi que daria para colocar ali essa informação e que seria útil, porque lá no futuro, né, colocar essa mensagem que ele já ouvia falar de Cristo, mas ele se achava indigno. Isso foi depois, não foi no início de tudo. Foi só depois que eu percebi. Entendi. E assim, o que que te levou a escrever romances cristãos assim? Ah, eu vou por essa linha. Ah, isso aí acho que foi uma decisão ali que teve no meio de quando eles não se encontram, porque antes não era pra ser um romance, era pra ser só uma história de uma menina conhecendo Jesus. Aí depois de um tempo que eu pensei, eu vou colocar o romance ali. E eu não lembro direito, mas eu devo ter feito alguma oração ali no meio, porque eu até fiz um post, né, nessa época, falando que eu tomei uma decisão ali de que seria romance. Mas, não sei, mas teve o que, que pode ter levado também. Mas você quer ser conhecida como uma escritora de romance cristão ou você tem vontade de escrever outras coisas também? Não, pode ser romance mesmo. Eu gosto de ler romances e daí eu quero escrever que seja romance mesmo. Mas sempre cristão ou não necessariamente? Todas as ideias que eu tenho são cristãs. Aí eu só tive uma ideia até hoje que não se encaixa numa ficção cristã. Mas aí eu não sei nem se eu vou levar ela pra frente, assim. Não sei. Porque ontem mesmo eu tava pensando nessa história. E aí, eu pensando na história, eu pensei, essa história também se encaixaria em ficção cristã, porque daria pra ter essa situação ali também. Mas seria. Daí a pessoa. Daí não sei, porque a ideia é uma fantasia. Então teria que ser um sonho para poder ser uma ficção cristã. No Uhum. caso da minha história, né? Porque tem fantasias que são cristãs, mas que não são em sonhos. Por exemplo, Crônica de Nárnia não é um sonho, né? É um outro mundo que eles entram dentro do guarda-roupa e daí lá acontecem as situações. Mas que no mundo real, né? Tem o leão lá tem outro nome, né? Que seria Jesus. Mas na minha história daí só daria certo se fosse um sonho. Mas poderia ser também. Mas eu não sei se vai pra frente essa. Então, por enquanto, você não tem interesse em escrever outras coisas que não seja No momento cristã. não. No momento não, porque é importante, é uma coisa legal, que eu gosto de que tem esse sentido, sabe? De que a pessoa pode ver alguma coisa, o poder, o amor de Jesus nas histórias. Eu gosto dessa ideia.
E você já pensou em escrever tipo poesia ou livro infantil? Poesia eu não sei escrever, não, nem tentei. Porque o pouco que eu tentei fazer uma declaração de amor quando ele nos encontra, já demorei muito tempo e não ficou totalmente boa também. Nem vou fazer mais. Declaração de amor não vou fazer. Qualquer relacionamento que tiver no livro vai ser demonstrado com atitudes ou eu gosto de você. Não vai ter declarações muito poéticas, porque eu não sei escrever isso. Uhum. Do livro infantil também ainda não. Não sei. Ainda não, talvez, quem sabe. Esse eu não sei ainda. E assim, como que a tua fé influencia os teus personagens? Porque assim, ó, você consegue, por exemplo, é, eu tenho que fazer um personagem não cristão, assim, dentro dali, sabe? Você consegue? Como é que a tua fé tá ali Consigo. nele? Consigo descrever personagens que não são cristãos. Só que, recentemente, nesse que eu estou escrevendo agora, acontece de ter uma pessoa que não gosta de cristãos. E aí é muito fácil você conhecer uma pessoa que não gosta de cristãos, porque na internet tem um monte. Né? Um monte de vídeo de gente falando, né, que odeia cristão e não sei o que, não sei o que. Aí é fácil, né, você descrever esse personagem que odeia. Aí um personagem que não é cristão também é uma coisa que a gente vê, né, no dia a dia, enfim. Não é difícil fazer isso. Mas a personalidade dos teus personagens tem um pouco de você neles? Ou você cria totalmente diferente? Eu acho que algumas coisas são um pouco parecidas. Por exemplo, a Natália, ela se preocupa, a Natália de quando ele nos encontra, o fato dela se preocupava muito com o que as pessoas pensavam é um pouco parecido comigo, né? Porque eu passei por muito tempo por isso e hoje em dia ainda é difícil, né? Não ligar porque as pessoas falam, daí de vez em quando parece alguém me xingando aqui, eu tenho que fazer de conta que não tô vendo, né? Mas Difícil. isso é eu tô aqui, não tenho o que fazer, né? Tem que simplesmente estar aqui e aguentar que a pessoa tá falando isso de mim. E o Joseph, do livro, ele tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. Isso é o meu problema também. Então tem um pouco de mim nos personagens, um pouco, né? Sobre a personalidade. Mas você é bem guerreira, porque mesmo tendo dificuldade, assim, ó, eu também tinha bastante, sabe? Depois com o tempo eu fui soltando. Mas Também é pior. Agora eu tô falando, né? Mas é bem pior. a, a Pamela Jennifer está perguntando quais livros você tem e para mostrar. Então a Jéssica contou que tem um, tá escrevendo já outro, mas mostra aí para Pamela ver. É, eu tenho esse aqui só, que é quando ele nos encontra. E o que eu tô escrevendo agora tem nome já também, mas eu não vou dizer porque ainda tá longe de publicar. Coloca pertinho da câmera aí pra gente ver de pertinho. Assim, ó. Deixa eu trocar aqui. Ah, quando ele nos encontra, ele, Jesus no caso. É, aqui é só a sinopse e o código, né? Vou colocar aqui de novo, Abre porque aí a página pra gente ver a é diagramação. estranho, é estranho ficar com a câmera ao contrário do espelho. É, mas mostra ele aí, mostra Coloquei pra gente aqui. começar mais. Aqui tem os agradecimentos. Aqui tem dizendo pro leitor não achar que a vida não vai ser tão fácil, né? Como é com os personagens do livro, mas é para servir de inspiração. E daí começa a escrita. Você que fez a diagramação? Aí eu coloquei tudo que tem nesse livro é coisa de dentro do livro. Aqui embaixo eu até coloquei o formato de papelzinho, Ó, que porque legal. tem papel no livro. Né, que a moça aqui ela era artesã de cadernos personalizados. Ah, que legal. Eles fazem diário, enfim. E daí tem papel. A capa toda, na verdade. Aqui tem uma passagem, né? Porque eles se encontraram num ônibus. Aqui tem um gatinho, que o gatinho também entra na história que ela achou um gatinho na igreja, foi mostrar pra ele, descobriu que ele tinha pavor de gato.
Aqui o tecido também do caderno e a letra porque ela passou a ler a mesma história. Então tudo tem motivo. Que legal, nossa, tá muito bonito, parabéns. Parabéns. Vamos ver, quem mais tem pergunta? Tem alguma pergunta daí? O Gabriel, que falou que Joseph é gente como a gente. Ele tá lendo lá o livro. Ah, E o daqui. Lorde disse que ficou incrível. Obrigada. Obrigada. Ah, Acho que é isso. eu queria fazer mais uma pergunta. Quais tem personagens que são baseados em pessoas que você conhece ou você criou totalmente assim? Não, não tem. Só um que eu pretendo que seja estilista no futuro, eu pensei no Manuel para criar ele, mas o livro não tá escrito, né? Então eu não sei ainda como que vai ser, se eu vou mudar de ideia, se eu vou deixar o Manuel. Porque ele é estilista Ainda também? vou pensar. Ele é estilista também? Não, não é estilista. Mas daí eu pensei num personagem que era estilista, daí eu pensei, pode ser com a personalidade do Manuel sendo estilista. Vai ficar bom. Fica bom. É isso aí. Então, O Manuel disse, estilista não, não quero. pessoal, nós já estamos se direcionando aí para o final da entrevista. Então, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, O Lorde coloca perguntou, o aí. que te levou a começar a escrever? Esse aí eu já falei, mas eu vou falar de novo aqui. Que Ah, foi que eu tava assistindo uma série de uma moça que ela escrevia livros para crianças. E na mesma época eu tava assistindo, quer dizer, tava lendo um livro que falava que Jesus era um contador de histórias muito bom por causa das parábolas, enfim. E eu pensei, eu sei que eu consigo escrever? Aí eu comecei a escrever o primeiro capítulo de quando ele nos encontra, e daí eu fui escrevendo conforme as pessoas foram lendo. achei tão bonito isso. Eu já tinha parado para pensar que Jesus era um bom contador de histórias, sabe? Mas você me trouxe um quentinho a mais no coração, sabe? Uma coisa que a gente nunca pensa, né? Que a gente pensa, são parábolas, mas a gente não pensa que parábolas eram histórias que não eram reais, né? Eu tava comparando, principalmente com a profissão das pessoas daquela época, né? Falando de ovelha, né? Falando de mulher limpando a casa para catar moedas, digamos assim, dracma, né? Que era um negócio que usavam no cabelo, ou que era uma coisa de valor também. Então ela perdeu, então era uma coisa comum que ele colocava para as pessoas entenderem a preciosidade de algo. Aí no caso dos pastores, né? Se eles perdiam uma ovelha, eles iam lá buscar a ovelha, né? Então é para a gente entender como que é o amor de Deus, né? É que eu não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo. Tipo, porque até porque hoje eu só faço isso, sabe? É a minha profissão, é os meus livros. Então eu não estou exercendo uma outra atividade. Então eu já escutei coisas assim, nossa, mas sabe, vai ser isso? É só, tipo. E aí, então assim, se parar para pensar. Cara, mas olha, Jesus usava das histórias, né? Porque, por exemplo, a coleção Cidadãozinhos, ela é para passar uma mensagem, né, de como a criança ser, né, e se tornar um bom cidadão. E eu tô usando os livrinhos para passar essa mensagem, né? E eu já escutei coisas e coisas, sabe? Sim. Mas assim, parar para pensar que, cara, Jesus fazia isso, né? Não dá um, nossa, eu vou levar pra vida isso. É, aqui também, hoje em dia não tem mais. Poucas pessoas falam uma coisa assim, mas lá no início das lives, quando eu falava que era escritora, apesar de que sim, eu trabalho de outro jeito também, mas quando eu falava, eu sou escritora, pronto, né? Mas isso é profissão, isso é trabalho. Como se não desse trabalho, né? A pessoa fica ali pesquisando coisas, Nossa, escrevendo, editando, divulga, né? Divulgar, olha só, é outra profissão já que não é nem relacionado. E a pessoa pergunta se é um trabalho. Não tem cabimento uma coisa dessa.
E o Gabriel Nossa, perguntou pra mim como se mantém motivado a escrever, mesmo com tanta gente escrevendo com inteligência artificial. É boa um pergunta. amor, é um amor, porque tem, né, bastante gente. Inclusive, falando sempre, né, que faz isso, porque dá para escrever vários livros, né, usando um negócio para escrever história. Aí a gente, enquanto escreve né, uma história só, a pessoa consegue fazer várias coisas. Mas aí fica pra gente dizer, né, o meu livro não foi escrito desse jeito, vocês vão ver uma história ali que foi pensada, né, foi planejada para ser desse jeito, enfim. E vão ter coisas no meu livro, eu tenho muita coisa da minha vida assim que vai acontecendo, não que eu passei por aquilo, mas de histórias que eu vi pessoas contarem. Por exemplo, recentemente um conhecido meu contou que ele foi trabalhar numa empresa e ficou com dor de barriga na empresa. E foi, teve que ir no banheiro lá. Meu Deus. E aí o que eu coloquei na minha história? Um personagem passa por esse mesma coisa. Né? Se você for ler o livro de outra pessoa, não vai ter um acontecimento. Uma pessoa dessa, né, que escreve inteligência artificial não vai ter uma história dessa. Porque Não a vai. inteligência artificial não quer ter uma ideia assim, né, de colocar uma situação dessa na história. Com certeza não. Não, eu acho que nem se compara. E também hoje em dia, todo lugar assim que a gente vai para publicar, eles já pedem se tem uso de. Né, a Amazon pede se tem uso de IA, se não tem. Até as redes sociais já estão pedindo essa É informação. verdade, lá no Instagram, para publicar qualquer coisa, ele pergunta se tem inteligência artificial. Uhum, é verdade. Jéssica, tem mais uma pergunta aí antes de nós Não, encerrar? não Tá. tem. Então, assim, tem mais alguma mensagem final que você gostaria, público aí que gosta desse tipo de, né, de literatura, ou que tem vontade de escrever esse tipo de literatura que você escreve, né? Manda aí um recadinho para eles para a gente finalizar. Sim, eu acho que tanto ficção cristã quanto qualquer gênero que você queira escrever, tem uma coisa que sempre tem que pensar, né? Não é todo mundo que vai gostar do seu livro. Isso eu vejo que é uma preocupação. E muita gente que posta ou que me manda mensagem, né? A pessoa fala, eu tô tentando escrever uma história, mas não sei se as pessoas vão gostar. Mas não vão mesmo, né? A maioria das pessoas não vão gostar, porque a maioria das pessoas que não são seu público, né, não vão gostar. Algumas vão, né? Meu livro, por exemplo, é a história de uma garota que tem 20 anos. É difícil uma pessoa de outra idade, né, que não faz a mesma coisa que ela, que é artesã. Agora, se uma artesã descobre que ela é artesã, pensa, olha, tem aqui o personagem que é parecido comigo, vou ler essa história. Então, ou ela gosta de ler. Alguém sabe que ela gosta de ler, vai gostar da história. Então, Vai se identificar, né? não é todo mundo que vai gostar do que você vai escrever. Então só não desiste, né? E sempre tenta melhorar assim na escrita. Eu sei que eu não coloquei muitas descrições dos personagens ou descrições dos ambientes. Muita gente não gosta mesmo que tenha muitas descrições, mas pelo menos um pouco, né, de descrição do ambiente, descrição dos personagens tem que ter. E aí é importante a gente melhorar essas coisas, o que estava errado, enfim, corrigir, né, não deixar muitas palavras erradas, que uma outra é difícil a gente não ir, né? Principalmente no livro comprido. Esse que eu tô escrevendo eu já corrigi ele duas vezes desde o começo e nem tá na metade. Então, pelo menos palavras muito erradas não vai ter, mas é muito difícil prometer que não vai ter nenhum erro lá, nenhuma palavra digitada errado. Então, se você tá escrevendo, tem que tomar cuidado com isso também, né? De não mandar muitas coisas erradas, porque eu vejo muitas, né? Muitas histórias, inclusive famosas. Esses dias eu comecei um livro que é bem conhecido. E eu fui lá abrir a história, já no comecinho já tinha um erro lá. Eu pensei, a pessoa aqui, o livro famoso, ela não teve cuidado com isso aqui. Então é importante cuidar com isso também. Porque tem que pensar no leitor, né? Que ele não vai gostar de ler uma coisa que tá ruim. Com certeza. Sempre temos que pensar no leitor também. Gabriel, você se inspira em outros autores? Quais? Recentemente, o livro que eu mais fico olhando quando eu vou escrever alguma coisa é aquele
Monte Carlo, mas eu esqueci agora o nome da autora. Mas é o único livro dela que eu tenho, é um bem antigo, bem antigo. Vocês pesquisarem, é um livro chamado Monte Carlo. E aí eu gosto muito do jeito que ela descreve as situações que ela começa, né? Uma passagem de ambiente para outra. Aí sempre tô olhando aquele livro quando eu vou fazer isso, mas não copio ela, né? Só olho ali como é que ela fez isso, né? Porque eu quero saber, pois eu nunca escrevi, né? Aquela situação, a primeira vez também. Aí eu fico olhando, mas eu esqueci o nome dela agora. É Bárbara Cartland. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha tia Maria, que entrou aqui na live. Maria Adelaide, beijo. Acho legal quando entra o pessoal de fora do TikTok pra, né? Sim. Ela sempre curte meus vídeos, é bem bacana ali, ela dá um apoio. Então, Jéssica, eu também faço isso, sabe? Às vezes eu leio, por exemplo, eu gosto muito dos livros da Julia Kim. Valeu, Maria, obrigada. Eu gosto muito dos livros da Julia Kim, né? E eu, às vezes, vou ler, assim, eu não tenho vontade de escrever, digamos assim, a mesma coisa que ela escreve, sabe? Mas, tá ligada, né, lá dos Bridgertons. Eu não tenho vontade de escrever a mesma coisa que ela escreve, mas o jeito que ela escreve, pra mim, é Sim, tão legal que justamente eu isso. leio livros dela pra me inspirar na escrita dela, sabe? Então, tá aqui em algum lugar, cadê? Os Bridgertons. Tá completa aí a coleção. Porque eu adoro o jeito que ela escreve, sabe? Então, me inspira muito. É bacana isso. Tá, você citou quem mesmo de autor, então? Eu citei a Bárbara Cartland. Bárbara, que tem mais algum que vale destacar? Tem um que é aquele primeiro que Machado de Assis escreveu, Ressurreição, que lá também é legal. Também gosto do jeito que ele escreveu aquele. Eu também, os dois que eu fico olhando ali pra ver o jeito que eles colocaram as situações, apesar do outro ser bem curtinho, assim, quase parecido com o meu do resumo da história, mas ainda assim é muito legal. Um livro que prende a gente na história, né, de como que eles mudam as situações, aí são legais. Então tá, então, Jéssica, é isso. Muito obrigada pela tua presença. Nossa, o pessoal ali da minha trupe sabe o quanto que eu queria essa entrevista, né? Eu comecei a pensar nisso, assim, digamos, de uma mensagem a mais nas minhas histórias. Não penso em me classificar, né? Ah, vou escrever ficção, assim, por enquanto, talvez no futuro. Ficção cristã, talvez no futuro. Por enquanto não tá saindo assim, mas é uma coisa que eu penso assim, é uma mensagem que eu posso deixar mesmo que Uma seja. coisa que a gente acredita, que sabe como que isso é poderoso, né, para dar paz, dar esperança para as pessoas. Daí a gente quer passar isso para alguém. Né? Também ser talvez um exemplo, é, levar, né, algum exemplo para Levar o pessoas, evangelho, cumprir a levar lide, digamos isso, assim, isso, né? isso, isso aí, é fazer que o evangelho seja, né, digamos, divulgado, mesmo que de uma forma indireta, sabe? Então eu tenho pensado sobre isso, assim, se eu posso colocar um a mais no meu trabalho para também passar, né, essa mensagem. E então, assim, quando eu conheci o teu trabalho, assim, o teu perfil ali, eu fiquei interessadíssima, né? Já entrei para ver algumas lives. Gente, quem quiser acompanhar o trabalho da Jéssica é bem legal. Ela sempre tá lendo nas lives dela, faz E bastante é vídeo. live de estudo da Bíblia, live de leitura de livro, live de às vezes tem algum barulho interrompendo, daí fica de outro assunto já não é nem leitura mais. Outro dia você estava tentando fazer live e tinha barulho, mas faz parte aqui também, às vezes. Hoje eu estava gravando um vídeo que era pro YouTube ainda, um vídeo mais longo,
Do nada me aparece um helicóptero bem aqui na frente. Não sei se estavam resgatando alguém. Aqui tem praia, às vezes, né? Vamos ver. Aham. Meu Deus, mas bem agora. Ah, live de energia caindo. Uma vez o gato me mordeu. Passarinho Nossa, o também. gato mordeu. Não, todo mundo aqui. Jéssica, traz o gato, porque a gente quer ver o gato. Aí eu trouxe o gato e o gato me mordeu. Não gostou, ele não queria ser visto. Não queria, não quer ficar famoso. Mas é isso aí, faz parte. Mas assim, ó, muito obrigada pela tua presença. Aí eu deixo aqui o meu perfil aberto para ti, para um próximo livro que você queira vir divulgar ou bater um papo aqui comigo, talvez algum assunto específico que você tenha ideia. Fica aqui, como uma porta a mais aí para divulgar trabalhos. Sim, sim. Eu também. Muito obrigada aí pela oportunidade, né? Que eu nem pensei um dia que alguém iria querer entrevistar. Mas aqui estamos. Que estamos. Também não pensei em ser entrevistadora, mas tá aí. Tem dessas, tem surpresas. Uhum. Valeu então, Jéssica. Sim. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe sempre. E vamos nessa. Da Stephanie também. Tchau, pessoal daí. Eu vou falar aqui com o pessoal daqui um pouco, Tá porque certo. tem algumas pessoas aqui falando. Tchau, Tá. tchau. Tchau, tchau. James, você perdeu, não tem vergonha de perder a live, perder a entrevista toda. Chegou agora, isso que eu mandei. Mandei antes e perdeu. Ai, ai, ai. Só quer saber como termina a história do gato. A do gato me mordendo? Eu só botei no chão. Legal, né, gente? Legal. Ai, que difícil. E é sei lá que dá zoom quando a gente coloca o em batalha, depois sai e dá zoom. Por isso que eu sempre vejo as pessoas tão perto da câmera. Não é porque elas estão perto, é porque dá zoom. Deixa eu ver quem tá aqui, gente. Porque eu cumprimento a todo mundo. Que eu não fui cumprimentando vocês, que eu tava prestando atenção no que ela tava falando. Manuel, Gabriel, Alain, Vernay, Mike, Fidelino. Fidelino, eu nem mandei o que eu ia fazer entrevista pra você. Pensando, o Fidelino tem coisa pra ele fazer, tem apresentação, não vou nem mandar pra ele. Pra ele não ficar aqui. Mas depois eu pensei, se bem que é bom, né? Pra esquecer um pouco. Gabriel, Brian, Jenny e Sergiano. Foi bem celular que eu ia começar a escrever também. Sim, eu já estava nervosa. Estava pensando que tipo de pergunta vai vir, gente. Paz. Vai ver pela live. Jesus abençoe todos nós. Amém. Tô lendo aqui. Manuel estilista. Por que você não quer ser estilista, Manuel? Isso é uma história muito da hora. Vai ser a história de um estilista que ele é muito criativo, muito chique. Muito orgulho de você, amiga. Daí você lembra ele agora, no seu novinho pra esquecer. Um dia você vai no SBT. Se eu for no SBT, o James não vai aparecer lá, não vai ver. Ele não vai ligar a televisão nem o computador, não vai assistir. Não sei se assistiu, né? Mas eu acho que não tava aqui, porque eu não vi ele entrando antes. Não falou nada, acho que dormiu. Não, ele falou assim, me manda a live pra eu ver. Aí antes um pouco da live, eu já tinha mandado uma coisa, uma mensagem, não lembro o que era. Ah, é, que eu vi que eu não tinha mandado outro vídeo, eu mandei outro vídeo.
Aí pensei, ele vai ver o vídeo e vai lembrar que 6 horas tem a minha, 6h30 tem a minha live. Aí ele dormiu, ó, dormi. Fidelina, estou montando outro slide. Primeiro eu fiz pelo cão, mas fiquei com medo da internet cair. Ah, é? Não leva pela coisa pra internet não. Tem que ser coisa no pendrive, no celular, enfim. Porque senão chega lá e não tem, né? Depois não consegue baixar. Obrigada, Caio. Então, gente, eu vou ver ali. Eu coloquei isso na minha meta agora de escrever, né? Um jeito certo ali de falar sobre o livro. Porque vocês viram que eu falei que nem todo mundo vai gostar da história. Daí eu falei, né? Olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Que pessoas que são artesãs vão gostar da história, pessoa que gosta de gato vai gostar da história, pessoa que gosta de ler vai gostar da história. Não tinha pensado nessas coisas. Então, são coisas importantes a se anotar, né? Pra fazer a divulgação do livro. Pra quem gosta saber que isso existe no livro e passar a ler, né? Porque você falar que é só uma história bonitinha, com um sentido relacionado a Jesus, talvez a pessoa pense, mas eu posso ler qualquer outra história sobre isso, né? Agora, uma história que tem esses elementos, vai ser difícil ela achar. Normalmente não tem, né? Porque eu que tive essas ideias absurdas. O Pedro, também não te cumprimentei, Pedro. Leva os 5 pendrives para garantir. Não, tem que levar em alguma outra coisa. No celular, leva um pendrive. Porque já aconteceu de pendrive não funcionar. No computador lá da igreja. Que ia lá, o pendrive de outras pessoas funcionava. O meu não sei o que acontecia, que eu ligava aqui e tava funcionando. Eu levei lá não funcionava. Enfim. Obrigada, Thalita. Eu vou ir, gente, tá bom? Que eu tô cansada já de ficar olhando aqui na tela. Faz uma hora que eu tô aqui, gente. Uma hora vocês viram. Oi, amiga Jéssica, não perdi sua live. Sim, não perdeu mesmo. O James que perdeu. Pendrive, celular, nuvem. Exatamente, um cartaz também. Prêmio slide no cartaz, cola. Tô brincando. Ai. Oi, gente, tá bom? Deixa eu ver se são os mesmos que estão aqui, ou se tem outras pessoas também. O Oswaldo, não lembro dele aqui antes, quando foi a primeira vez que eu li. Então eu vou ir, gente, tá bom? Tchau, muito obrigada pelo presente de todo mundo. Depois leiam meu livro, por favor. E esperem o outro, né? Que eu não sei quando vai sair. Vou tentar até metade do ano. Mas é uma história muito comprida. Aí até descrever as coisas. Agora eu tô naquele momento, né, que eu já falei isso, que meu personagem ele vai numa empresa pra investigar não, né? Ele é espião. Espião pra descobrir se a pessoa realmente cometeu um crime. E aí ele vai lá. Tá nesse momento que ele chega lá e tá fazendo amizade com as pessoas, né? Pra ver se alguém vai contar alguma coisa pra ele. Porque ele só tá ali pra ser espião, né? Tem um outro menino que eu costumo chamar de detetive, mas ele não investiga essa história. Ele só investigou o personagem, né? O personagem principal. Ele investiga ele não investiga o crime, né? Aí o crime já fica por conta do protagonista, do advogado, dos advogados, né? Enfim, não fica a cargo desse menino que deu uma detetive, não. Tchau, gente. Vou ir. Por isso que eu tô falando, que é uma história complicada de escrever, mas vai dar certo. É bom que seja complicado, né? Que quer dizer que as pessoas vão ter bastante coisa, né? Pra imaginar quando elas lerem. Tchau, Pedro. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo, tá bom? Muito obrigada pelo apoio sempre de vocês. Até mais.